Número 1. Essa semana, irmãos, eu tenho aproveitado, tem sido muito bom poder ficar disponível, né, irmãos, para a obra de Deus. E eu tenho aproveitado esse tempo. Então, enquanto orava, esta semana o Espírito de Deus colocou essa palavra no meu coração. Pode ser que eu não consiga tudo aqui, mas aquilo que eu consegui passar para os irmãos, eu acredito que será abençoador nesta noite. Diz assim: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem, beberem com eles. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia, os seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém, irmãos? Pode se sentar, por favor. Irmãos, o tema da mensagem que eu quero dividir com os irmãos é cultivando um ambiente saudável no lar. Eu, estudando esse capítulo de número 1, eu enxerguei aqui, irmãos, um lar que era um lar saudável. Eu, meditando nesse texto, nesse capítulo de número 1, eu vi aqui uma família que vivia feliz. Era uma família de pecadores, entende o que eu estou dizendo? Não era uma família perfeita. Aqui, dentro desse lar, moravam pessoas imperfeitas. Vivia ali dentro daquele lar pessoas pecadoras. O versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 1, por exemplo, já destaca que Jó era homem. Ou seja, ele não era um semideus, um pequeno deus, ele não era um anjo. Jó era homem, ou seja, ser humano como eu e como você, passivo de erro, de falha. Mas é interessante porque o versículo de número 3 já mostra que ele foi um homem bem sucedido na terra. Observe que ele foi um empresário de sucesso. Nós lemos aí a respeito das suas posses, no versículo de número 3, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então observe que a sua vida, ela era uma vida bem sucedida, ele era um empresário de sucesso. Aqui dentro desse lar, nós vemos então uma família abençoada, filhos abençoados, um casamento abençoado. Aqui estava um lar abençoado. E quando eu olho para esse texto, olhando para a vida de Jó, me lembra o Salmo de número 128, eu vou ler para os irmãos, porque no Salmo de número 128, ele tem um princípio. E eu, irmãos, me apego muito a esses negócios de princípios dentro da Bíblia, porque princípios eles acabam se cumprindo quando nós cumprimos aquilo que esse princípio ele estabelece dentro da Bíblia. E aqui, no Salmo 128, começa dizendo assim, ó: bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais que feliz, era acima da felicidade. É aquele que teme ao Senhor. Observe, que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Aí, a consequência de ser um homem temente não era somente ser um bem-aventurado,
mas pois comerá do trabalho das tuas mãos, ou seja, ele vai colocar as mãos e Deus ele vai abençoar. E diz que ele será feliz, olha só, e te irá bem. Aí agora descreve os moradores da casa desse homem que é temente. Aí diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera, usando uma linguagem aqui de comparação, né? Olha só, ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aí o versículo de número 4 termina dizendo: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, observe aqui que Jó ele foi esse homem, irmão, que se tornou um canal de bênção para a tua família. Jó, ou seja, ele era como se fosse uma porta, e essa porta por onde as bênçãos de Deus passaram e alcançaram a sua família. O texto nos descreve que Jó, ele não era simplesmente um homem ético. Jó era um homem de caráter. Qual a diferença de ética para caráter? Ética é o que você faz quando todo mundo está olhando. O que você faz quando não tem ninguém por perto, alguém define isso como caráter. Jó, ele é esse homem de caráter, ou seja, caráter, segundo a definição do dicionário, é o grupo de valores que governa o comportamento de um homem. Então, alguns dizem que 50% do caráter é formado dentro do ventre da mãe, e a outra parte desse caráter é formado no ambiente aonde se cresce, e também tem uma relação com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, observe a definição. O caráter, a princípio, não tem uma ligação, a princípio, imediata com o que fazemos ou deixamos de fazer, mas está profundamente ligado com aquilo que somos no íntimo. Desse modo, podemos simplesmente dizer que caráter é a essência do que somos, é a soma de todas as experiências e influência que recebemos desde a gestação. Então, observe que o Jó, ele é esse homem, irmão, de caráter. Ele é esse homem que se torna um canal de bênção para a sua vida. O versículo de número 1 descreve esse caráter, porque se ética é aquilo que fazemos, o caráter é aquilo que somos. E o versículo de número 1 diz que ele era homem, mas continua descrevendo que ele era sincero, ele era reto, ele era temente e ele se desviava do mal. Aqui descreve o seu caráter, porque o caráter está relacionado com a sua essência, com aquilo que você é. Então, muitos dizem que o caráter ele pode ser revelado através daquilo que fazemos, então quando ninguém está olhando. Então observe que quando o texto revela o que Jó ele era, e nós entendemos que o caráter ele se revela principalmente quando ninguém está olhando, porque quando ninguém está olhando, você é verdadeiramente aquilo que você é. A Bíblia descreve que nas regiões celestes há um encontro entre os anjos e Deus. E o Satanás, o diabo, como é um anjo de Deus, um ministro, ele também se apresenta, porque os ministros ministram sobre a ordenança ou a permissão de Deus. E ali, assim como a todos os anjos que Deus pergunta a respeito dos seus fazeres, do seu trabalho, da sua operação, Deus também pergunta a Satanás. Ele diz de onde ele vem, e o Senhor então pergunta, olha que interessante: observaste tu, meu servo Jó? Observe que se houvesse aqui na vida de Jó apenas uma preocupação com a etiqueta, irmãos, nesse momento o diabo iria acusar e dizer: Deus, na frente das pessoas ele até se passa por alguém, mas quando ele está sozinho, o Senhor não sabe o que ele faz. Mas não é isso que o texto diz. O texto, quando o Senhor diz assim: você observou o meu servo Jó, ou seja, ele é um homem reto. Ele não era reto só na frente das pessoas, ele não era só reto quando as pessoas estavam observando. Você viu o meu servo Jó, homem sincero, não tinha máscara,
né? Essa expressão sincera vem de sincera. A cera era feita na Grécia, se fazia uma massa para que os vasos que passavam pelo forno e eles rachavam, as pessoas acabavam vendendo esses vasos mais barato. Então, o que eles faziam? Eles pegavam e tampavam essas rachaduras com o quê? Com uma cera. E essa cera, ela também era usada para fazer as máscaras, da onde Jesus usa para os fariseus a expressão de hipócritas, que eram palhaços, que usavam essas máscaras, que eram feitas diante dessa cera. Então, diz que na Grécia, quando eles iam vender, então esses vasos, para que as pessoas acreditassem que esses vasos, eles não haviam sido de alguma maneira mapeado, tapado, passado um paninho ali ou essa cera, eles diziam: esse é sem cera, esse é sem cera. Então a origem da palavra sincera vem de você tampar aquilo que é na verdade. Então, quando olhamos para a vida de Jó, o que ele era publicamente, quando ele estava sozinho, ele também era. Observe nesta noite e faça uma reflexão na sua vida. Quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo, pare um pouquinho e pense nisso. O que você faz quando ninguém está te vendo? Quando as portas estão fechadas e não há ninguém te observando. Mas observe que no mundo espiritual há uma revelação que somos observados. A Bíblia, ela descreve que somos observados pelo menos por três: por Deus, pelos homens e pelo diabo. Somos observados por esses três. É muito importante você ter ética. É muito importante você se preocupar sim com a sua reputação. Ou seja, biblicamente falando, nós, e principalmente o obreiro, ele tem que ter uma preocupação com a sua reputação sim. Reputação é aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Então isso é importante. O que as pessoas estão dizendo? Então tem gente, às vezes tem obreiro até que diz isso: eu não estou preocupado com o que as pessoas estão dizendo no meu respeito. Mas nós precisamos se preocupar sim. Por quê? Observe aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 7, diz assim: também deve ter boa reputação. Quem que deve ter boa reputação? Aquele que estava separado para o ministério. Ele precisava ter boa reputação. Aí diz assim, para que não caia em descrédito. Olha só, para não cair em descrédito. Então a tua reputação, ela tem uma relação com o seu crédito. Então observe, a pessoa, ela é mal pagadora. Quando ela vai numa venda, ela não tem ali garantia de que a pessoa vende, por causa da reputação dela. Eu não vou vender porque ela é mal pagadora. Tem pessoa que é assim, entende? Então você precisa se preocupar. Não estou dizendo que às vezes a pessoa ela entra numa situação um pouco difícil, fica às vezes atrasa alguma coisa. Estou dizendo nesse sentido. Estou dizendo pessoas que não se preocupam, né? Que não estão nem aí com isso. Então é importante você se preocupar com a sua reputação, sim. Segundo, olha só, em Coríntios capítulo 6, versículo de número 3: não dado nos escândalos em coisa alguma. Então não se podia, né, se dar ao escândalo, escandalizar. Aí ele diz assim: para que o nosso ministério não seja censurado. Falando para o obreiro ele não pode dar escândalo. Ele tem que andar de forma em que ele seja cauteloso. Para quê? Para que a sua vida, o seu ministério não seja censurado. Essa palavra censurado aqui, na NVI, é a mesma palavra de descrédito. Então, o texto está dizendo que nós temos que tomar cuidado para não dar escândalo. Eu como pastor, você como obreiro, você como irmão, você que prega, você que canta, você tem que andar de uma maneira em que a sua vida não caia em descrédito. Entende? Por quê? Porque assim o seu ministério, ele seria então censurado. Thomas Paine, há uma palavra dele que ele diz assim, reputação é o que os homens pensam de nós, caráter é o que Deus sabe de nós. O que os homens sabem de nós e o que Deus sabe de nós. É importante, irmão, o que Deus sabe de nós? Sim ou não?
E é importante o que os homens sabem de nós? Também, principalmente para nós que somos obreiros. Continuando, Jó, ele era esse homem então de caráter, né? Mas olhando para o texto aqui, eu fiquei pensando nesse ambiente que se tornou a casa de Jó, né? Então a casa de Jó, ela acabou se tornando aqui aquilo que às vezes a gente fala assim: meu, essa casa é um pedacinho do céu. Que ambiente abençoado, que lugar é esse? E eu, irmãos, eu tenho trabalhado com casais e lido, estudado coisas relacionadas ao casamento. E há um livro do pastor Josué Gonçalves que se chama assim: casamento não vem pronto, casamento se constrói. E eu, pensando nesse livro, eu trouxe isso não só para esse ambiente do casamento, mas para o ambiente familiar também. Eu fiquei pensando nessa casa de Jó, porque a casa de Jó é uma bênção, irmão. A esposa de Jó é uma bênção. Os filhos de Jó são uma bênção. Eles não são perfeitos, eles são pecadores. Jó é homem, mas o lar deles é uma bênção. E eu fiquei pensando: Deus, qual será que foi o segredo de Jó para que o lar dele se tornasse esse lar que se tornou? Primeiro, tem uma relação com a sua pessoa. Ele é esse canal de Deus, que através da sua vida, as bênçãos de Deus vieram para a sua casa. Primeiro, a sua postura como líder fez a diferença. Mas não somente isso. Como que Jó construiu? Mas o que Jó fez para que esse lar se tornasse um lar saudável, um lar abençoado? Então você que está aqui nesta noite, vamos olhar e tirar algumas lições dentro desse texto de como preparar o lar para que ele seja um lar também saudável, para que o nosso lar também seja um lar onde nós podemos dizer assim: nossa, que bênção. Se tem um lugar que nós podemos falar que é uma expressão do céu, é a nossa casa. Mas a nossa casa, para se tornar esse lugar abençoado, ele não vem pronto, irmão. Isso é um esforço. É necessário algumas coisas, e nós vamos ver ao longo do texto que Jó, ele se esforçou. Ou seja, um lar abençoado, ele não cai do céu. Olha, pronto, marido perfeito, filhos perfeitos, isso não existe. Mas nós vamos ver que a postura de Jó são coisas muito simples, que às vezes você pode dizer assim: mas isso daí, pastor? Isso é o que o texto está dizendo. Observe, por favor, versículo de número 5 primeiro. O lar de Jó, ele era um lar onde havia algo que nós já falamos nesta noite, no começo do culto. Era um lar onde havia oração. Um lar onde havia oração. Observe que, olhando aqui para a casa de Jó, nós vamos encontrar um homem que intercedia por sua família. Isso é muito profundo, porque nós vamos ver aqui que o Jó convocava os seus filhos. Parece simples, sem aqui acusar ninguém, mas pare para pensar na sua casa, na sua família, no culto doméstico, no culto no sentido com a sua família, na oração com a sua família. Observe que o lar aonde Jó ele morava, ele era um lar que havia oração. Olha o versículo 5: e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, passavam alguns dias, o que acontecia? Enviava a Jó, ou seja, Jó mandava os filhos vir, chamava todos os filhos: vem cá. E os filhos se reuniam, irmão, na casa de Jó, em algum lugar. E sabe o que Jó fazia? A Bíblia diz que ele levantava de madrugada e ele oferecia aqui holocausto, que era o sacrifício inteiro, né? Olha só, segundo o número dos filhos, ele tinha 10, 7 homens e 3 mulheres. Isso aqui é muito interessante. Olha o versículo aí de número 5, na NVI diz assim, Jó mandava chamá-los. Sabe o que Jó fazia? Jó dizia: manda chamar fulano, ciclano e beltrano. Para quê? Para que nós oremos nesta madrugada. Nós vamos orar pela nossa casa.
Nós vamos orar pelos nossos filhos. Irmão, observe que um lar saudável, ele tem uma relação com esse mundo espiritual, como nós já estamos falando. Aonde há um pai, aonde há uma mãe que entende o poder da intercessão, o poder da oração. Esse lar é onde tem um pai que se preocupa, que acorda de madrugada. Eu vi um meme, um dia minha filha me mandou, né? E bem engraçado que o meme dizia assim, tinha um rapazinho dormindo, né? Aí de repente, era ele mesmo vestido, mas como se fosse a mãe dele. Aí apareceu, aí ele falou, eu dormindo na casa da minha mãe. Aí, tá dormindo, aí a mãe colocava lá e tá... Ele acordava e abria um olho, era de madrugada, né? E a mãe dele estava ali orando com a mão na cabeça dele. Ele dizendo, parece quando eu durmo na casa da minha mãe. Eu durmo e daqui a pouco, quando eu vejo, já está a mão dela lá. Deus abençoe a vida do meu filho. E é isso. Nós precisamos, irmão. Tem isso. Tem muita gente que tem perdido. Você não sabe como é abençoador a oração de imposição de mãos pelos filhos, esse ambiente, né? Eu comecei a ler aqui e pensando a respeito disso. Eu não quero dizer para os irmãos que aonde há oração não há problema, isso não é verdade, né? Mas você vai ver que a oração é o solo da manifestação de Deus, é o solo aonde Deus ele opera, é o solo aonde Deus ele trabalha. A oração, irmão, é o que faz o contato da terra, ligando a terra com o céu. Isso é uma realidade. E às vezes, em muitos lares, o altar está apagado, está fumegando. Tem uns que já não oram mais, como já foi dito, às vezes nem para dormir dobra mais o joelho. Entende? Não, acorda, vai trabalhar, não ora. Passa a semana inteira sem olhar, sem orar, sem se reunir para clamar a Deus, para apresentar as necessidades, as nossas adversidades, em oração a Deus, elevar a Deus. Que nesta noite você que está aqui e deseja ter um lar saudável, o altar da oração tem que estar aceso, irmão. Não pode faltar lenha. Tem que ter oração, não existe outro caminho. Eduardo Bondes, esse homem, eu tenho pelo menos 7 livros dele, e ele só falou de oração. A vida dele é um espetáculo. O propósito da oração, o fundamento da oração, oração, o propósito. Ele tem muitos livros relacionados. Leia para você ver. Eu duvido que você orar, ou ler um livro desse homem, porque ele é um homem de oração, e você não cair de joelho e ir orar, porque é impactante. Parece que exala a unção dele nos livros. Aí ele diz assim, uma das faces da operação da oração é o desinfetante preventivo. Ela purifica o ar, impede a propagação do mal. Olha só, irmão, a oração não é algo momentâneo, não. Ele fala do efeito da oração. Olha que interessante. E eu creio nisso. Você não crê não, irmão? A oração ela não é só no momento. Nós oramos agora, mas a oração ela sobe como uma fumaça e ela fica nesse ambiente. Ela não é momentânea, passageira. Não, a oração ela continua. E ele diz assim, não é uma voz que clama sem ser ouvida, ou é ignorada em silêncio. É sim uma voz que chega aos ouvidos de Deus e que age enquanto os ouvidos de Deus estiver abertos à súplica santa, enquanto o coração de Deus atuante para o que é santo. Deus molda o mundo pela oração. Se Deus molda o mundo pela oração, Deus pode moldar o teu lar pela oração. Deus pode moldar o seu casamento pela oração. Deus pode moldar os teus filhos pela oração. Deus pode moldar a nossa vida pela oração. É fácil falar de orar, mas não é fácil orar. É uma batalha tremenda. Então, irmão, a gente às vezes acha que falar de oração é algo muito simplista, né? Mas existem casas, irmãos, que já não tem mais oração. E Jó era esse, que a Bíblia diz que constantemente ele fazia isso. O mesmo Eduardo Bondes, ele diz assim, ai daquela geração de filhos, olha só, que encontra seus incensários vazios do rico incenso da oração. Olha só isso aqui, Então ele diz assim, olha que triste é os filhos que têm pais que não oram.
que os teus incensários estão vazios, porque os teus pais andam muito ocupados. Teu pai está trabalhando muito, tua mãe está trabalhando muito, e não tem tempo de orar pela sua vida. Aí ele diz, isso é muito triste. Aí ele diz, olha só, cujos pais estavam ocupados demais, ou eram incrédulos demais para orar, e perigos indivisíveis. Você não sabe quantos perigos que não são visíveis aos nossos olhos naturais. Quando você ora, Deus, Ele pode operar na vida dos teus filhos. Você não sabe o quanto isso é forte, poderoso. Então, irmãos, olha só, indivisível, e consequências não previstas são sua infeliz herança. Felizes são aqueles cujos pais e as mães lhe deixam um rico patrimônio de oração. Você, filho, que está aqui nesta noite, e tem uma mãe de oração, e tem um pai de oração, agradeça. Sabe por quê? Porque o seu incensário está cheio, por causa da oração do teu pai, e por causa da oração da tua mãe. Irmão, nós precisamos orar. Observe que eu estava lendo o Salmo 72, esse salmo que é um salmo em que é dedicado ao rei Salomão, em que aqueles que estavam submissos ao seu governo oravam por eles, porque eles entendiam a autoridade pastoral, ou nesse caso, que era a autoridade do rei. Então eles oravam, por quê? Porque se o rei fosse abençoado, logo eles seriam abençoados também. E orando, olha no Salmo 72, depois marca na sua Bíblia, diz assim: tenha o rei vida longa. Essa é a oração que eles estão fazendo pelo rei. E diz assim: receba ele ouro de Sabá. Aí diz assim: que se ore por ele continuamente e todo dia, e se invoque bênçãos sobre ele. Agora traga isso, irmão, e aplica isso na vida dos teus filhos. Pai, você que está aqui. Marido, na vida da tua esposa. Esposo, você que está aqui. Em nome de Jesus, aplique isso. Como? Ao invés de você colocar rei no versículo, coloque o nome da tua esposa, coloque o nome dos teus filhos. Vida longa para fulano. Receba ouro de Sabá, da onde vier. Quem está me entendendo? Aleluia. Eu estou direcionando a igreja, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Como você orar pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Coloque de joelho que nem Jó lá e diga: eu vou abençoar, vida longa para você. Você é autoridade no mundo espiritual, Pai. Você que está aqui nesta noite, aí você diz: vida longa, e que venha o ouro de Sabá. Aqui está falando, irmão, de riquezas, de bênçãos financeiras sobre a vida dos teus filhos. Aí diz assim, que se ore por ele continuamente. Ore todo dia pelo teu filho, ore todo dia pelo teu marido, ore todo dia, ore pelo teu pastor também. Invoque isso aqui, em nome de Jesus. Aí diz assim, e todo dia invoquem bênçãos sobre eles. Você invoca as bênçãos de Deus sobre a vida dos teus filhos, irmão? Tem pessoas que a boca dele invoca tanta miséria, tanta desgraça, irmão, que dá tristeza de você conversar com algumas pessoas, o tanto que a boca invoca. Mas desta noite Deus vai tocar nos seus lábios, que nem tocou do profeta Isaías com a tenaz, e vai purificar os teus lábios. E sabe o que você vai fazer? Você vai abençoar. Você que está aí do lado do teu parente, da tua esposa, coloca as mãos, por favor, aleluia, do casal, do irmão, do filho, e abençoe. Invoque uma bênção sobre a vida dele agora, aleluia. Não é místico, não, é fé, irmão. Em nome de Jesus, invoque as bênçãos de Deus. Deus, eu invoco as tuas bênçãos do céu, bênçãos sobre a vida emocional, sobre a vida material. Alarga a palavra de Deus, vem no teu coração. Isso, faça, irmão, abençoe em nome do Senhor Jesus. Declare uma bênção, libere bênção através da sua boca. Jó abençoava a casa dele, irmão. Jó orava pelos filhos. Eu fico imaginando ele abençoando o lar dele. Deus vai te dar essa graça de você sair, ainda que a sua casa seja pequena, você sair dando graça assim, todo dia, eu digo para você, todo dia, porque na empresa que a gente trabalha, quando você entra, tá bem de frente, passando a portaria, bem de frente o nome da empresa. Tinha dia que eu estava cansado e não estava aguentando mais, mas quando eu entrava ali, o meu coração se abria e eu dizia: Pai,
Eu te agradeço por essa empresa, por esse trabalho, pelo que o Senhor tem feito na minha vida aqui nesse lugar. Eu te dou glória, eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Agradeça pela tua casa, ore agradecendo, invoque. Quem está me entendendo, irmão? Invoque as bênçãos de Deus sobre a tua casa. Invoque as bênçãos de Deus sobre o teu lar, sobre a tua família. Invocar é clamar, é pedir. Ore. Eu comprei um livro esses dias muito interessante, irmão, que é Orando as Promessas de Deus. Você pega os versículos bíblicos onde está promessas de Deus, né? E você vai a Deus que nem Elias foi. Olha, quando a Bíblia diz que Elias orou e não choveu, algumas pessoas acham que ele olhou para o céu e ele disse: aqui é o servo de Deus que está falando. Pronto, parou e parou. Não é nada disso, não. Ele vai com a palavra de Deus e ele diz: Deus, segundo a tua palavra está escrito que se o povo se prostrar diante de uma imagem de escultura e trocar o Deus lá, há maldições. Deuteronômio capítulo de número 27. Então diz que o Senhor ia fechar o céu, não mandaria chuva, e a terra também não daria seu fruto, segundo a tua palavra. E Deus não vai contra a palavra dele, irmão. Ore a palavra de Deus e profetize sobre a sua casa. Abençoe, que a sua casa seja um lar onde, irmão, palavras são mudadas. Não é palavra de desgraça, não aguento, não suporto, você é uma peste, você é uma praga, palavras malignas, não. Mas em nome de Jesus, levante as mãos, porque Deus está tocando nos teus lábios, e essa autoridade nesta noite vai mudar situações através da palavra. Invoque o nome do Senhor. Abençoe. Deus nesta noite está dizendo: ore abençoando, ore pedindo, ore profetizando, ore anunciando, ore. Segundo, irmão, o lar onde Jó ele morava, ele não caiu do céu, mas ele teve alguém que fez algumas coisas. E a segunda coisa que ele fez é não abrir mão. Ele valorizava a presença de Deus dentro do lar dele. Isso é fantástico, porque o versículo de número 5, ele leva tão a sério isso, que ele diz assim, o texto não diz que os filhos pecaram, mas ele conhece a natureza dos filhos, né? E ele se preocupava em cultivar a presença de Deus dentro do lar. E aí, o que a Bíblia diz que ele fazia? Porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram contra Deus no seu coração. Ele sabia, irmão. E aí, o que ele fazia, irmão? Ele não permitia que o seu lar perdesse a presença de Deus. Você que está aqui nesta noite, irmão, cultive a presença de Deus dentro do teu lar. Invoque o nome dele, não só as bênçãos dele, mas ele: Senhor, entra aqui. Aquela musiquinha que fez tanto sucesso, e quando as pessoas abriam o coração, ela era uma verdade. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Quando Deus ele entra num ambiente, nunca mais o ambiente é o mesmo, irmão. Porque o inferno é a ausência de Deus. O maior problema do inferno, irmão, é a ausência de Deus. Aonde a presença de Deus se retira, ali se torna um inferno aquele lugar. Mas que nesta noite você não abra mão da presença de Deus. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão, olha só, trabalham os que edificam. Deus precisa estar presente. Deus precisa ser o fundamento da nossa casa. E na casa de Jó, Jó não abria mão da presença de Deus. Não abra mão nesta noite da presença de Deus. Eu vou só ler os tópicos porque não dá. Terceiro, era um lar onde preservava a comunhão familiar. O lar de Jó, irmãos, era um lar onde a família cultivava a comunhão entre a família. E isso é maravilhoso. Hoje isso tem perdido. Quantas famílias hoje, irmãos, estão divididas? Quantos lares que estão divididos? Observe no versículo de número 4. A Bíblia diz assim, e convidavam, um irmão convidava o outro. E o que eles faziam como se fosse um rodízio. Hoje o churrasco é na minha casa, amanhã era do fulano, e depois do ciclano. E eles viviam, irmão, em comunhão. E eles cultivavam isso. Jó era aquele tipo de pai que não aceitava que os irmãos, por mais que eles tivessem
quem sabe, desentendimento, porque o desentendimento faz parte dos relacionamentos. Nós temos briga, nós temos confusões, mas Jó não permitia que essas confusões, que esses desentendimentos viessem se tornar, irmão, uma divisão dentro da família. Ele preservava a comunhão dentro do lar. Olha só, o inimigo não ataca em primeiro lugar o quarto ou a sala, mas sim a mesa, pois é ali um altar de comunhão da família, o ponto de encontro íntimo do relacionamento interfamiliares. E hoje, irmãos, muitos hoje não têm visto a mesa como um altar da comunhão. A mesa está quebrada, o lugar da comunhão está quebrado. Quantos lares, irmão, que se estabeleceu a indiferença, casais que estão indiferentes um ao outro, a falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso dentro dos lares, desdém entre um marido e a esposa e o marido. Um dorme no sofá, o outro dorme na sala. Os filhos passam, já não falam mais dos pais, né? Aquele bom hábito antigo de se pedir a bênção para o pai, entendendo que o pai é uma autoridade, e ele liberando a bênção, dizendo que Deus te abençoe. Para muitos lares isso mudou. Lares que estão divididos, lares que estão, irmãos, entrando num estado de intolerância, não aceitam às vezes o erro, não aceitam a falha. Isso, por causa do erro, por causa da falha, gera ressentimento dentro do lar, porque errou, falhou, fez coisa errada. Lar, ele precisa ter, e aonde precisa habitar o perdão, o lugar aonde os filhos erram, os filhos falham, a esposa falha, o marido falha, os imperfeitos que moram no mesmo, debaixo do mesmo teto, eles falham. Não é fácil, é uma luta, né? Eu sempre digo, quando estou trabalhando com casais, que a própria palavra, a etimologia de casamento é casa e mento. Casa, né? A palavra casamento vem de casa, vem de mente e vem de cimento. 3 palavras para formar uma. Casamento quer dizer casa. Uma pessoa morando dentro de uma casa precisa ter a mesma mente, e eles são ligados como se fossem agrudados com um cimento. Só que nós somos indivíduos, nós somos, irmão, cada um de nós aqui temos as nossas personalidades, cada um de nós somos seres únicos, ainda que seja gêmeos, a pessoa ela é diferente no seu comportamento, no seu temperamento, em tudo. Ainda que você nasça da mesma barriga, da mesma mãe, você tem um comportamento completamente diferente do outro. E às vezes, dentro do lar, há intolerância hoje, por causa dos erros, a falta de perdão. Nesse culto que eu estou dizendo que Jó fazia, eu estou ilustrando o texto, quem sabe algum ali havia desentendido com o outro, mas esse era o momento do perdão. Me perdoe, eu falhei, eu errei, e assim era ajustado as coisas. Quem está me entendendo, irmão? Lares onde não há a comunhão são lares onde há o individualismo, onde a pessoa só pensa em si mesmo. Pessoa individual, ele tem o seu próprio sonho, né? Na minha casa eu cresci num lar que, se minhas irmãs fossem comprar uma coisa, comprava para todo mundo. Ninguém ia comer uma carne. Por exemplo, irmão, se fosse comer uma coisa, minha mãe e meu pai, eles ensinaram nós assim, dividia-se. Não tinha muita condição, mas era uma coisa. O que minha mãe fazia? Dividia, vai dividir, mas todo mundo vai comer. Não era aquela coisa de dizer aqui, ó, isso daqui é meu, está aqui na geladeira, mas é meu, não pega, não toca. Não tinha isso. E hoje, quantos lares são assim, aquele individualismo? Fui no mercado, comprei um Danone para mim, eu tenho um irmão, comprei um Danone para mim, comprei um pão com mortandela para mim, e eu não divido nada com ninguém. E às vezes tem uns que até com o marido é assim. São individualistas, são lares que estão divididos. Você sabe que a palavra divisão, ela vem, irmão, do latim, que quer dizer duas visão. Divisão. É uma pessoa... É um lar com duas pessoas com duas divisões, são 2 propósitos, são 2 sonhos, são 2 perspectivas de vida, entende? É um lar onde 2 pessoas estão casadas, moram ali no mesmo lar, mas o marido tem uma visão e a esposa tem outra visão. Isso é uma divisão. É uma igreja que tem um líder, mas que tem outro líder, que tem outro líder, que tem outro líder. O pastor tem uma visão, o outro líder tem uma visão. Não é assim com Deus, é uma visão. Enquanto os lares estão divididos, relacionamento é preciso abrir mão de algumas coisas.
Você abre mão às vezes de algo para você, para que a outra pessoa faça. Relacionamento é renúncia, casamento é renúncia. Não é só a sua visão, não é só o seu jeito, não é só de como você pensa, não. Tem hora que você tem que recuar, tem hora que você tem que abrir mão, tem hora que ainda que você não goste, você tem que ser flexível. Por quê? Porque nós estamos vivendo em comunidade debaixo de um mesmo teto. Precisamos ter uma mesma mentalidade. Quantos lares, irmãos, que estão divididos, desentendimento dentro desses lares, cada um no seu quarto, cada um, chegou em casa, a filha se tranca num quarto, o filho se tranca no outro, a esposa no sofá e o marido na cozinha. Não há ali aquela comunhão, aquela coisa gostosa de se assentar à mesa, ainda que seja aquilo que a Bíblia diz que é melhor você ter hortaliças numa casa abençoada e paz, do que um boi gordo aonde há contenda. É melhor. Você já pensou? Você tomar um copo de água aonde há um lugar de paz, do que uma Coca-Cola aonde só há confusão. Quem está me entendendo, irmão? Que Deus nos ajude, que o nosso lar seja um lar saudável, né? Reconstrua o altar da mesa. Eu já disse para os irmãos da doutrina aqui, dentro da visão, da ótica do judaísmo, há 2 altares dentro da casa de um judeu. O primeiro é a mesa, segundo é a cama. Jamais dentro dessa cultura você se deita na cama de alguém. Por quê? Porque lá é um altar. E a mesa, lugar de comunhão, aonde Deus ordena a bênção. Quando Deus diz assim para Samuel, Samuel chega na casa de Jessé, e a Bíblia diz que o Davi não está. Samuel diz assim, nós só sentaremos à mesa quando ele chegar. Por quê? Porque quando eles se assentavam, Deus ordenava a bênção. Enquanto ele não chegar, sabe o que ele estava dizendo? Deus não ordena a bênção sobre a mesa. Mesa é lugar de comunhão. Que nesta noite, amado, você que esteja aqui entenda, olha só na versão transformadora, o Salmo 133. Já passei da hora. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Isso na versão transformadora. Pois a união, olha, ela é preciosa como o óleo. Você sabe o valor do óleo, da unção naqueles dias bíblicos? É o que Deus está comparando. Era algo que algo divino, que ficava na cintura do profeta. Quando o profeta pegava esse óleo aqui, irmão, alguém já olhava e dizia, meu Deus, ele vai ser o próximo rei, vai ser o próximo profeta. Amando de Deus, era algo especial. E aqui o texto descreve que a união aos olhos de Deus, ela é como o óleo precioso, olha só, que é derramado na cabeça de Arão, que desce até a barba e a bainha de suas vestes. Aí diz assim, olha o que a união é revigorante como orvalho. Olha só, que coisa tremenda. E aí o versículo termina dizendo, ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Quando você chega no lar, cansado do trabalho, coisa gostosa, é você chegar num lar onde há união, porque ali você acaba revigorado. Deus usa, né, aquele ambiente para que você seja recarregado a sua bateria para o outro dia você acordar. Não perca a comunhão dentro do teu lar, que o seu lar seja saudável. Quarto, era um lar que não negociava com o pecado. Observe que o versículo 1 diz que ele era temente. O versículo 5 diz que ele diz, porventura meus filhos pecaram. E sabe o que ele fazia? Ele não permitia o pecado. E agora, irmão? Em nosso caso, e aí? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso, porque todos nós pecamos. Olha só, aqui é importante nós entendermos a importância da confissão. Um lar onde nós podemos dividir os nossos fardos, que nós entendemos que pecamos sim, irmão, que nós falhamos, mas nós não aceitamos o pecado, irmãos, como algo natural dentro da nossa casa. É normal o pecado aqui. Não, o pecado para nós não é normal. Sabe o que nós fazemos? Nós oramos a Deus, nós confessamos os pecados, nós pedimos perdão. É aquela 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, você pode orar pelos pecados dos teus filhos. Neemias fez isso, Esdras fez isso, é bíblico. O povo, você pode se colocar e dizer, Deus perdoa os pecados dessa pessoa. Olha só, é a palavra de Deus.
Por quê? Porque aonde o Provérbios vai dizer que aonde há pecado oculto, ali não há prosperidade. Não adianta, com Deus não há barganha. Você pode esconder do pai, você pode esconder da mãe, eu posso esconder de quem eu quiser, mas de Deus ninguém esconde, irmão. Lembra de Acã? Acã colocou debaixo era o banco daqueles dias. Os bancos daqueles dias, irmão, eles pegavam os vasos, colocavam o tesouro e enterravam. Por isso que Jesus diz, quando você compra um terreno e ali há um tesouro escondido, ele compara o evangelho com isso, né? Por quê? Porque não tinha banco. O que eles faziam? Eles colocavam em vasos e enterravam debaixo das suas casas. Era o seu cofre, era o lugar. Só que tinha pessoa que morria e essa riqueza ficava lá. E quem que era o dono? Quem comprava o terreno. Achava, tinha gente que ficava rico, entendeu? Então era enterrado isso daí. Então isso é algo sobrenatural. Agora observe, o Acã esconde, ele diz, ninguém viu. Aí pessoas começam a morrer. Aí o Josué vai até Deus e diz, Deus, o Senhor nos trouxe aqui para nós passarmos vergonha? O que é que está acontecendo isso? Aí ele diz, vai orar, rapaz. Ele não falou desse jeito, tá bom? Mas o Senhor disse, vai buscar Deus, dobra o seu joelho que eu vou te mostrar. Por que está acontecendo tudo isso? Aí Deus mostra para ele que Acã havia pecado. A palavra Acã quer dizer perturbador. Você que está aqui nesta noite, seja um canal de bênção, não seja perturbador dentro do teu arraial, dentro da tua casa. Você pecou, peça perdão para Deus. Não aceite, sabe por quê? Provérbios 28:13 diz, o que encobre a transgressão nunca prosperará. Ah, mas eu pequei, e agora, pastor? Ele diz, mas o que confessa, só confessou e peca de novo? E deixa, sabe o que alcançará? Misericórdia. Aleluia. Então nosso Deus, ele é maravilhoso. Quinto e último, e eu paro por aqui, era um lar que celebrava, irmãos. Por quê? Olha só, o versículo de número 4 diz, e iam seus filhos e faziam banquete em cada casa, um dia, e enviava, convidava. Olha, era uma casa festiva, irmãos, a casa de Jó. Amado, você que está aqui, os nossos lares têm sido lares onde nós temos visto que tem vivido, alguns lares em pé de guerra. As pessoas não conseguem mais, irmão, se alegrar, falta festa. E o nosso Deus é Deus de festa. Deus instituiu 7 festas para a nação de Israel. Sabe que Deus, ele nos ensina com isso, que ele quer que o nosso lar seja um lar de celebração. Às vezes pode ser que você não tenha a picanha para você colocar naquela churrasqueira, mas faz algo. O Senhor te dá uma ideia nessa noite, e sabe o que você faz? Nós vamos celebrar a vida. Sabe por quê? Porque nós não sabemos do dia de amanhã, irmão. Você não sabe, eu não sei, nós não sabemos. Para você pensar, você que está aqui. Eu preparei essa palavra e eu vi uma frase, e depois eu estava vendo o status do cooperador Bruno, e lá tinha uma frase que eu havia colocado aqui. Sabe qual que era? Se você soubesse que um amigo, um parente, alguém da sua casa fosse morrer daqui 5 dias, o que você faria? Imagine nessa noite Deus olhando para você e dizendo assim, ó, daqui 5 dias essa pessoa, ela vai morrer. Você tem 5 dias para você passar com ela. O que você faria? Para pensar, você que está aqui, o que você faria? Se Deus falasse assim, ó, eu vou recolher fulano de tal, e está determinado, o que você faria por essa vida? Como você trataria ela? Sabe qual que é o nosso problema? Que nós não sabemos, irmão. E amanhã pode ser que não existe para algum de nós aqui. E sabe como a gente vive? Tem uns que vivem até indo. Quando eu estava trabalhando no radial, um rapaz que trabalhou comigo, irmãos, ele brigou com a esposa à noite, e ele foi, cada um dormiu numa cama, e ele foi trabalhar. Nós estávamos na primeira, eu não esqueço até hoje, e a máquina dele era perto da minha. De repente ligaram na sessão, chamaram ele, daqui a pouco ele sai correndo. Aí os outros, o que aconteceu com o Gilberto? O que aconteceu aí e tal? Aí disseram assim, a esposa dele morreu, cara. Eles tinham brigado à noite, ele dormiu no sofá, ela dormiu na cama, e ela morreu na cama, e ele foi trabalhar, e possivelmente, a hora que ele saiu, ela já havia morrido. Você já imaginou? Irmãos, que trauma. Você viu esse pai que colocou fogo nos 2 filhos, irmão, por causa da traição da esposa? Você já imaginou?
Irmão, que Deus nesta noite dê um espírito festivo para você. Aprenda a valorizar as pequenas conquistas. Se alegre. Glorifique a Deus pelas suas conquistas. Não precisa abrir uma champanhe, mas abre um refrigerante. Se refrigerante faz mal, compra um suco. Se suco faz mal, toma água com gás, com limão. Faz alguma coisa boa, mas agradeça a Deus e vibra pelas vitórias, pelas conquistas, o que você está conseguindo, o que Deus está te abençoando. Se alegra. Quanta coisa boa que Deus está fazendo na nossa vida. Quantos casais, irmão, que passam semanas sem ter relação íntima, celebração da vida. Quantos perderam prazer um pelo outro, já não celebram mais a vida. E eu vou finalizar lendo agora para vocês aqui Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 7, e depois Eclesiastes 12. Vou pedir para o Tiago fazer um fundo musical, e nós vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Mas olha só, eu vou ler Eclesiastes 9, versículo de número 7. Diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com coração o teu vinho. Olha só, pois já Deus se agrada das tuas obras. Sabe o que ele está dizendo? Que enquanto você está comendo, isso é uma dádiva de Deus. Deus se alegrou com as tuas obras. Esse é um momento em que você deve agradecer. Aí, ele continua dizendo, irmãos, olha só: em todo tempo seja alvo as tuas vestes. As vestes alvas aqui é aplicado para o mundo espiritual, de santificação. Só que literalmente no texto, numa interpretação correta, as vestes brancas eram vestes festivas. No casamento, o noivo tinha que comprar as vestes de todos os padrinhos. Todos os convidados da festa tinham que ter as vestes, irmãos, das núpcias. E era vestes festiva. E o óleo aqui era um perfume. O que eles faziam? Passavam óleo sobre a cabeça, cosmético. Sabe o que Salomão está falando aqui? Que em todo dia a sua vida seja uma festa. Por quê? O que ele está dizendo é mais ou menos assim: não espere datas comemorativas para que você possa dizer parabéns, eu te amo, entregar uma flor, fazer alguma coisa nesse sentido, dar um abraço. Não, eu acredito que a casa de Jó não deveria ser assim. Sabe por quê? Porque a gente vê festa. Era uma família festiva, era uma família que agradecia pelas conquistas. E quanto mais graça você dá, mais graça você recebe. Quanto mais você se alegra com o que Deus está fazendo, mais Deus ele faz. Olha o versículo 9, aí ele diz assim, ó: goza a vida com a mulher que Deus te deu. Tem marido que fica semanas sem falar com a esposa, esposa que fica semanas sem falar com o marido, sem se conversar. Casais que nem se beijam mais na boca, irmão. Ai, que nojo. Que Deus tenha misericórdia nesta noite. E aí ele descreve a realidade da vida. Aí ele vai dizendo, olha só, continuando o texto: porque esta é a porção desta vida, do teu trabalho. Olha como isso aqui é duro. Aí ele vai dizer assim, ó: tudo que vier à sua mão para fazer, faz. E faz conforme a tua força. Aí ele vai descrever o fim do homem. Ele vai dizer assim, ó: porque para a sepultura, para onde você vai, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ele está falando das coisas debaixo do céu. Ele não está falando aqui do destino da alma. O livro de Eclesiastes fala das coisas da terra. Não vai pegar igual os testemunhos de Jeová e falar que depois da morte ninguém sabe de nada, porque o livro não é para fazer essa teologia. O que ele está falando é as coisas debaixo da terra, que tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo passa muito rápido. Ele diz, olha, a vida é muito rápida, muito rápido. Sabe o que ele está dizendo? Aproveita. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. A esposa que você está hoje pode ir amanhã, o marido que você está hoje pode ir amanhã. Nós não sabemos, irmão. Então ele está dizendo, olha, viva sempre como se fosse o último dia. Não perca a oportunidade. Celebre a vida, celebre as pequenas conquistas, agradeça a Deus por cada benefício que Ele te dá. Aí ele termina em Eclesiastes 12. Aí ele diz assim, ó: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honra Ele enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis. Vai vir para todo mundo. Você que está aqui sabe o que vai acontecer? O que o texto vai dizer aqui. Por isso que ele diz, aproveita. Aproveita. Mas aproveita com temor, lembrando de Deus em tudo que você vai fazer. Não se esqueça de Deus. Aí eu vou ler nessa linguagem. Olha só o que ele diz assim: venham dias difíceis e que você diga,
não tenho mais prazer em viver. Aquele velho que ele olha assim e diz: meu, perdi o gosto de tudo, porque a idade chegou. E ele vai descrever aqui a vida do homem. Ele diz: ó, lembre-se, antes que o sol e a lua e as estrelas percam brilho. A lua, as estrelas, sabe o que ele está falando? Que ao longo dos anos, sabe o que vai acontecer com a sua visão? Você vai perder a visão. Eu fico pensando, 9 graus já. Imagine quando envelhecer. Ele está dizendo que nós vamos perdendo a visão. Você vai ficando velho. Você já viu o Lino lendo aqui? Lembre-se dele antes que as suas pernas comecem a tremer. Ó. Você vai ficando velho, você vai perdendo a força nas pernas. Você vai começar a tremer. Aí ele diz: ó, os seus ombros vão se encurvar. Você vai ficar corcunda, irmão. Lembre-se deles antes que os teus dentes caiam e você perca a habilidade de mastigar. Estou lendo na versão transformadora. Você vai ficar banguelo. Antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os teus ouvidos fiquem fracos. Alguém? Vai acontecer. E aí ele vai descrevendo. Aí ele vai dizer até que o cordão se quebre, que é a morte, irmão. Que é a morte. Que nesta noite nós que estamos aqui venhamos aprender a celebrar. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir sair nem da sua casa e deixar. Que você tem uma disciplina, hábitos bons, né? Que nem os japoneses têm, que conseguem até os 100 anos estar correndo que nem o Jiraiya. Né? Se você quer isso, plante. Curva sua cabeça nesta noite. Você que quer ter um lar, que seja um lar saudável. Pai, eu preguei a sua palavra. Eu peço que nesta noite o Senhor possa direcionar essa igreja, esses irmãos que aqui estão. Pai, eu peço que no nome de Jesus essa palavra, Senhor, ela se cumpra na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a ter um lar saudável. E o lar saudável depende dos seus moradores, Pai. Ele não vem pronto. É uma construção, Pai. Então nos dê sabedoria, Pai, para que o nosso lar seja um lar aonde o diabo fique com inveja, Deus, e não se alegre pela confusão e destruição. Eu oro por esta igreja, eu oro por esse povo, e eu te agradeço nesta noite. E a igreja diz: amém. Vamos ver os avisos, por favor.